Dizia eu que ia recordar a Vossas Excelências o fundo de tempo remanescente. Governo 68,65, Frelimo 52 minutos, Renamo 24,40 minutos, MDM 0 minutos. Sua Excelência, o seu chefe da bancada está a querer me enganar, diz 3 minutos. Eu não sei onde que ele foi buscar. Portanto, MDM 0 minutos. Passemos às insistências, senhores deputados. Permitam-me que convide agora a Sua Excelência, senhor deputado Alves Jordão Zita, respeitado mandatário do povo, tem a palavra. Muito obrigado, Senhora Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, digníssimos deputados, meus pares, Excelências, senhores ministros e vice-ministros, Excelências, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores, é com elevada honra e responsabilidade que tenho o privilégio de tomar a palavra nesta magna Casa do Povo para participar em torno do PES 2015, nesta fase de insistências. Saúdo o Governo pelas respostas dadas, que demonstram a responsabilidade no servir o povo e o país. Entretanto, com a vossa anuência, me proponho a fazer algumas insistências. A visão do Governo de Moçambique é correta ao continuar a eleger a agricultura como atividade básica no desenvolvimento da nossa economia, devendo continuar com o processo de transformação estrutural, visando progredir de uma agricultura de subsistência para integrada, próspera, competitiva e sustentável, que pressupõe a implementação efetiva da Revolução Verde, devendo-se assegurar a gestão dos recursos hídricos, a investigação agrária, o uso das novas tecnologias na produção, armazenamento, escoamento, comercialização e potenciando a transferência de tecnologias. Excelências, a província de Gaza, meu círculo eleitoral, é potencial para o desenvolvimento de atividades agropecuárias. Face a esta realidade, é importante que se continue a projetar e realizar o aproveitamento destes recursos. Com efeito, saúdo o Governo pelos esforços empreendidos na reabilitação dos regadios de Choco e do Baixo Limpopo, numa extensão de 14 mil hectares e pela instalação do grande complexo agroindustrial do Choco. Entretanto, aspectos cruciais devem merecer consideração especial do nosso Governo. A necessidade de se priorizar o financiamento aos agricultores, devendo-se criar todas as facilidades, o que efetivamente poderá impulsionar a produção e a produtividade. Necessidade da dinamização do fomento pecuário, que já foi uma prática neste país. Outro aspecto muito importante é a necessidade da construção da barragem de Mapai, que felizmente o programa quinquenal do Governo contempla a sua construção, para a contenção das cheias cíclicas que sempre afetaram aquela região. O Vale do Limpopo é propenso às cheias e inundações. Por conseguinte, todo investimento em curso pode ser inviabilizado e ou totalmente destruído pelas cheias. Refiro-me a infraestruturas econômicas e sociais. Assim, encorajo o Governo para que inclua a construção dessa barragem nos primeiros anos deste quinquênio pela urgência de que se reveste, tomando em consideração as mudanças climáticas. Excelências, com o fim da guerra de desestabilização do país em 1992, o nosso país vive um ambiente de paz e a consolidar a democracia. Infelizmente, em alguns pontos do nosso país, as nossas populações voltam a ser recordadas o terror que viveram
a pilhagem, massacres e outras práticas desumanas. De março a abril corrente, a província de Gaza viveu momentos deveras preocupantes e penosos, quando, surpreendentemente, homens armados de Arenamo se movimentaram em Gaza, entrando por Xigubo e se instalaram em Abonze, no Guijá. Consequentemente, a província passou a ter 320 deslocados acampados em Alasa, no Guijá, 1.400 alunos deslocados e perturbados nos seus estudos. Mais de 3.000 cabeças de gado bovino foram movimentadas de norte para o sul do Guijá, zona sem pasto e água para beberamento de gado. Desta forma, Arenamo instalou o pânico e o sofrimento das populações na província de Gaza. Felizmente, o nosso governo monitorou e está monitorando a situação para não acontecer o pior. Saúde por isso o nosso governo. Para os promotores desta instabilidade, as populações, apelamos que ponham a mão na consciência, deixando as populações em paz, ao usufruírem-se da independência, da paz que os moçambicanos conquistaram sob a direção da Frelimo. Em Moçambique já não há espaço para a guerra, o povo quer a paz, que se desenvolva a cultura de trabalho e que se respeite o princípio de diálogo na procura de soluções dos nossos problemas. Não terminaria sem manifestar a minha saudação ao mais alto magistrado da nação moçambicana, Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, presidente da Frelimo e presidente da República de Moçambique, pelo seu empenho e dinamismo que imprime, levando a Frelimo e o país a dar passos largos e seguros na consolidação da unidade nacional, da paz, da democracia, da nossa independência e na dinamização do desenvolvimento socioeconômico do nosso Moçambique. Saúde de forma particular a população batalhadora e generosa da província de Gaza, meu círculo eleitoral, pelos esforços que sempre dedicam no combate à pobreza. A terminar, convido aos senhores deputados que aprovemos esta proposta do PES 2015 por ser consentâneo com aspirações do povo moçambicano, prosseguindo de forma coerente, consciente e harmonioso no combate à pobreza, cumprindo os grandes propósitos do nosso Estado, nomeadamente a paz, unidade nacional, justiça, segurança e bem-estar socioeconômico do nosso país. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Muitíssimo obrigado, respeitado colega Zita. Convido agora a Sua Excelência, Sr. Deputado Antônio Eduardo Namorito. Ilustre colega, tem a palavra. Muito obrigado, Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência. Com todo o protocolo observado, permita-me que comece por saudar todo o povo moçambicano e o seu legítimo líder, o presidente Afonso Macacho Maceta Dhlakama. Saúde em particular os residentes da cidade de Maputo, meu círculo eleitoral. Um abraço solidário vai para os nossos compatriotas moçambicanos que vivem e trabalham na África do Sul, que sob um olhar impotente de quem jurou os servir e proteger, sofrem os mais cruéis tratamentos de um povo ingrato. Igual solidariedade vai para os meus irmãos em Cristo, que um pouco por todo o mundo são perseguidos e mortos por divulgar o Evangelho de Cristo. Encontramos consolo na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13, onde nos diz: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Senhora Presidente da Assembleia da República, temos diante de nós o Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado, submetidos pelo Governo para apreciação e deliberação nesta magna Casa. É sobre estes instrumentos que a minha intervenção vai se concentrar. Da análise feita aos documentos, percebemos o desencontro
e a falta de harmonia destes com o programa quinquenal recentemente aprovado. O Governo afirmou que o seu enfoque seria o aumento do emprego e, para isso, comprometeu-se a criar nos próximos 5 anos 1.483.562 empregos. E para este ano propõe-se a criar 296.713 empregos. É das poucas ações em que o Governo se mostra ambicioso, mas a falta de uma explanação de como pretende criar estes empregos coloca estas ações no campo das intenções. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o país tem uma demanda anual de mais de 300 mil empregos, e o que na proposta do Governo significaria absorver todos aqueles que vão atingir a idade de empregabilidade em cada ano deste ciclo governamental. Temos ainda mais 100 mil que anualmente abandonam os campos para emigrarem para as cidades, e a dúvida que temos é se esses serão absorvidos nos perto de 1.500.000 empregos que vão ser criados. As capitais provinciais, Excelência, em particular para a nossa cidade de Maputo, vivem o drama de transporte de passageiros. O transporte de pessoas em carinhas de caixa aberta é um fenômeno que nos envergonha diante de todos que visitam o nosso país. É humilhante ver mulheres e idosos a treparem carinhas para chegarem ao seu destino. Mesmo diante desta realidade, o Governo compromete-se a adquirir apenas 53 autocarros para todas as capitais provinciais. Se dividirmos por igual este número, caberá a cada capital provincial mais ou menos 5 autocarros. É mais uma decepção para os moçambicanos que vivem alimentando sonhos de um dia melhor. A habitação é outro problema que não tem encontrado resposta nos sucessivos governos da Frelimo. O Governo propõe, no seu programa quinquenal, construir 35 mil casas nos próximos 5 anos, o que em média significaria 7 mil casas por ano. Mas o Governo apresenta uma proposta de construir 3 mil casas neste ano. Se esta for a média, o Governo precisará de mais de 10 anos para fazer o que prometeu fazer em 5 anos. Promete ainda parcelar 200.500 talhões em 5 anos, o que significa uma média de 40 mil talhões por ano. Mas o Governo propõe-se a parcelar apenas 2.000 talhões em 2015. E se esta for a média para os próximos anos, o Governo vai precisar de pelo menos 100 anos para terminar este exercício. Este é o ano que se esperava que o Governo acelerasse o processo de parcelamento de talhões como forma de responder às preocupações de centenas de famílias que viram as suas casas arrastadas pela fúria das águas e aqueles que ainda vivem sitiados. Durante a apresentação do seu Plano Econômico-Social e o respectivo Orçamento do Estado, o Governo propôs a aquisição de 100 novas ambulâncias para este ano. Sobre este assunto, permita-me, Senhora Presidente da Assembleia da República, que interceda em nome da população do Distrito Municipal Canhaca, que há muitos anos chora por um barco-ambulância e, por que não, um helicóptero que poderia servir outros propósitos, mas com a prioridade de socorrer as emergências que ocorrem naquela ilha. Excelências, morre-se a números assustadores naquela ilha por falta de assistência em caso de necessidade de evacuação. O Governo apresentou a esta Casa a proposta de lei de orçamento para 2015 e algumas disposições contidas neste projeto, nesta proposta, nos chamam a atenção. No artigo 7, o Governo propõe que seja definida a percentagem de 2,75% das receitas geradas pela extração mineira e petrolífera para programas que se destinem ao desenvolvimento das comunidades das áreas onde se localizam os respectivos projetos. Concordamos com a necessidade de se deixar parte das receitas geradas pela indústria extrativa, mas é nossa proposta de que esta percentagem deveria ser aumentada para comportar as iniciativas de desenvolvimento comunitário e também as iniciativas de desenvolvimento do empresariado local, que é esta iniciativa de desenvolvimento do empresariado local que vai gerar empregos e reduzir a migração do campo para as cidades.
No artigo 10, o Governo propõe a isenção da fiscalização prévia dos contratos cujo montante não excede 5 milhões de meticais. Esta proposta abre uma porta para práticas não transparentes e pode oficializar esquemas de corrupção. Contratos de 100 milhões poderão ser facilmente fracionados em 20 de 5 e, por esta via, fugir à fiscalização prévia. No artigo 11, o Governo propõe que seja autorizado a emitir garantias e avales no montante de 17 milhões de meticais. Sobre isso, nós achamos que o princípio de se ouvir a Assembleia da República para as ações desta natureza deve prevalecer. Seria, de certa forma, uma responsabilidade desta Casa e até uma traição àqueles a quem juramos representar, autorizar que o Governo, sem conhecermos as empresas a serem avalizadas, tome de forma discreta esta decisão. Foi assim com o caso de Ematum, que certamente se tivesse vindo a esta Casa, o pedido de autorização para a emissão dos tais avais não teria sido aceito. Mas para termos a coragem e a verticalidade necessárias para indicarmos os erros do Governo, nós próprios deputados devemos ter a consciência limpa que exigimos do Governo o que é justo para o povo. Não passam muitos dias que esta Casa aprovou o seu programa de atividades e orçamento, em que, no âmbito da Constituição da Cidadela Parlamentar, propõe-se, dentre outras coisas, passo a citar, realização de visita e de troca de experiências em matéria de construção de projetos similares em países da região. Poderíamos nos perguntar, será esta ação relevante para a prossecução do objetivo estabelecido? Que resultado concreto e funcional se espera alcançar com esta atividade? Por que reparas tu o cisco do olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão, permite-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Esta é a pergunta que São Mateus nos coloca no capítulo 7, versículos 3 a 5. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, meus pares, a nossa missão nesta Casa vai para além da representação dos interesses particulares dos nossos partidos. É, acima de tudo, de representar os reais interesses do povo moçambicano, a quem juramos representar. O poder que temos de aprovar leis emana do povo, e é em nome deste povo que ele deve ser exercido. Por tudo o que disse, convido os senhores deputados a apreciar negativamente o Plano Econômico e Social e o respectivo orçamento. Pedimos ao Nosso Senhor que nos dê mãos limpas e um coração puro, que arranquem de nós a vaidade e nos ensinem a amar. Muito obrigado por terem me escutado. Muito obrigada, Excelência. Convido agora, com a vossa permissão, Sua Excelência, Senhora Deputada Isaura Antônio Júlio, a usar a palavra. Distinta e respeitada mandatária do povo, tem a palavra. Muito obrigada, Senhora Presidente da Assembleia da República. Excelência, permita-me, Senhora Presidente, que neste período reservado às insistências, saudar o povo moçambicano, em particular a população da província de Sofala, meu círculo eleitoral. Senhora Presidente da Assembleia da República, Excelência, em jeito de insistência, gostaria de realçar que é imperioso e oportuno a reabilitação de raiz do Hospital 24 de Julho e sua refuncionalização após longos anos de paragem, beneficiando a milhares de pessoas, não só a população do bairro Estoril. A construção de um bloco de internamento no centro de saúde, casas de tipo 1 em Divinha, no distrito de Machanga. A promoção do empoderamento da mulher para o acesso aos recursos produtivos.
a reabilitação de salas de aula nas escolas afetadas por vendavais e ciclones, a aquisição de mais 350 carteiras escolares do tipo duplo, a reabilitação do edifício do Centro de Recurso Pedagógico de Macurungo, lugar este que irá ajudar os professores na planificação das suas aulas e aumento da qualidade de ensino. A manutenção de rotina periódica de 2.227 quilômetros em todos os distritos. A reabilitação de 32 quilômetros das estradas terciárias de Xemba, Maringue e Machanga. A demarcação de 1.000 talhões para habitação, sendo 335 em Xemba, 397 em Maringue e 268 em Machanga. A reabilitação e construção das rádios comunitárias de Maringue e Xibabava, respectivamente. O registro de combatentes de luta de liberação nacional, fixação das pensões de sobrevivência, assim como a aquisição e distribuição de meios de compensação para os combatentes deficientes. O atendimento de idosos e crianças em situação difícil, pessoas portadoras de deficiência e doentes crônicos através do programa de subsídio social básico em todos os distritos. A construção e reabilitação de 260 fontes de abastecimento de água, sendo 15 em Amatanda, 45 em Caia, 30 em Maringue, 40 em Xeringoma, 40 em Machanga, 20 em Grongosa e 30 em Xemba, entre outras atividades de grande vulto em benefício de toda a população de Sofala. Excelências, quero encorajar o governo da Frelimo para dar continuidade aos trabalhos de reabilitação de raiz da N número 6, Beira Enxove, e de Estrada Tica Buzi, bem como a respectiva ponte sobre o Rio Buzi. O plano econômico social, em apreciação, vai garantir que mais moçambicanos tenham acesso a uma saúde com mais qualidade, educação com mais qualidade, abastecimento de água nas zonas rurais e urbanas, energia elétrica, emprego, construção e reabilitação de estradas, pontes, sistemas de drenagem, barragens, instalações dos tribunais superiores, palácios de justiça. Destaque ainda vai para a província de Sofala, meu círculo eleitoral, no que concerne a conclusão da segunda fase da modernização e ampliação da capacidade da linha de Sena, o que permitirá o transporte de cerca de 20 milhões de toneladas de carvão por ano. Na área de saúde e ação social, prevê-se um crescimento do número de pessoas atendidas nas consultas externas para os institucionais internamentos, bem como do alargamento do número de beneficiários dos programas de proteção social. Estas realizações do governo da Frelimo permitirão que centenas de milhares de moçambicanos beneficiem-se de melhores condições de vida, o que demonstra que esta proposta do Plano Econômico e Social e da proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano 2015 tem mérito e sustentabilidade. Excelências, antes de terminar a minha intervenção, quero reiterar o meu apoio ao governo e endereçar uma saudação especial ao magistrado mais alto da nação moçambicana, Sua Excelência Filipe Jacinto Nunes, pela luta incansável na manutenção da paz e estabilidade territorial. Quero associar-me aos pareceres das comissões especializadas, convidando as Suas Excelências, senhores deputados, para que aprovemos a proposta do Plano Econômico e Social e da proposta da Lei de Orçamento do Estado para 2015. Pela vossa preciosa atenção dispensada, o meu muito obrigado. Muito obrigada, colega Isaura Antônio Júlio. Convido agora a Sua Excelência, senhor deputado Antônio Muxanga. Respeitado colega, a palavra é sua. Muito obrigado, senhora Presidente da Assembleia da República. Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, meus pares, todo o protocolo observado.
pedi intervir neste período de insistência para colocar algumas questões aos ministros que aqui desfilaram. O senhor primeiro-ministro reiterou que é preciso alcançarmos a paz efetiva, estabilidade política, para garantirmos o cumprimento de outras atividades de desenvolvimento socioeconômico no país. O mesmo discurso foi feito no dia 15 de janeiro, na Praça da Independência, pelo chefe do governo. Lamentavelmente, hoje, o mesmo chefe do governo aparenta ter abandonado esse compromisso, o que foi notório durante as visitas que efetuou às províncias de Gaza, província de Maputo e Maputo Cidade. Em Gaza, por exemplo, o chefe do governo desvirtuou uma verdade conhecida por todos os residentes do posto administrativo de Nalazi, distrito de Guijá, sobre quem ataca a quem. A verdade é que quem ataca são as forças de governo que acham que a Renamo não pode estar em Gaza. E eles podem circular em todo o país, incluindo nos acampamentos das forças da Renamo, sem problemas, porque são moçambicanos de gema. E os da Renamo não podem circular. E por que não esclarecem? Em Maputo, fazendo o balanço da visita na Matola, deixou claro que não vai ajoelhar para ninguém por causa da paz. Não ficou claro a quem se dirigia, pois na mesma altura se falava de moçambicanos que sofriam de xenofobia na África do Sul. Disse também que estava preparado para esticar os músculos, se for necessário, dando a entender que o próximo encontro que se propala, o presidente Afonso Dhlakama vai enfrentar um boxeiro equipado com luvas de aço. A questão que se coloca é: qual é o mecanismo que o governo vai acionar de forma a alcançarmos a paz efetiva no país e com os nossos vizinhos e irmãos sul-africanos? A outra questão que acho ser oportuna é uma explicação sobre o real valor da chama da unidade e da presidência aberta feita nas escolas primárias, evitando escolas secundárias, escolas técnicas e universidades. Não seria uma maneira de evitar o contato com a massa pensante e crítica deste país? Como é que se explica que um chefe do governo visite a cidade de Maputo e a cidade da Matola e não tenha se reunido com professores e estudantes do ensino secundário, técnico, profissional e universitário? Senhor Ministro de Recursos Minerais e Energia, o combustível em Maputo, Beira e Nampula, a preço CIF, chega a menos de 26 meticais. Diesel, por exemplo. Portanto, se não fossem os impostos excessivos que o nosso governo está a cobrar, o litro de diesel não custaria 36 meticais. Pelo que há condições de reduzirmos 5 ou 6 meticais por litro nas cidades de Nampula, Beira e Maputo, de forma a reduzirmos esses fabulosos lucros. Feitas as contas, só os impostos dão 70%, e acredito que as gasolineiras não ganham nem sequer 10 meticais de lucro por cada litro. Ainda o senhor Ministro dos Recursos Minerais e Energia não respondeu sobre a qualidade da energia, mas a verdade é que em países organizados, os transformadores de grande porte de alta tensão simplesmente não explodem como acontece com frequência nas subestações operadas pela Eletricidade de Moçambique. Normalmente, os transformadores são protegidos por sistema de vigilância e proteção sofisticados. As explosões são resultado de negligência ou sabotagem. Senhor Ministro da Economia disse que o problema é dos professores porque quase que representam mais de metade dos funcionários do Estado. A questão que se coloca é: por que não aumentar a polícia e aumentar a saúde? Que até porque trabalham mais, porque trabalham noites, fins de semanas e feriados. Outra questão que preocupa a polícia é a falta de cumprimento da norma sobre a reforma. Na polícia e nos tribunais supremos, encontramos pessoas com mais de 70 anos de idade e mais de 40 anos de serviço. Para que serve o Estatuto Geral de Funcionários do Estado, quando há setores onde alguns quadros que deviam cuidar dos seus netos ainda continuam a ocupar espaço sem nada a fazer, porque o que tinham a dar já deram. Os jovens
não têm moral de se manter nessas instâncias porque não podem progredir, porque os velhos tomaram o topo das carreiras. Acho que é tempo de dar lugar aos mais jovens, os mais velhos irem cuidar dos netos em casa. A questão que o senhor ministro da Economia mexeu do endividamento, nós não estamos contra o endividamento mais barato. Aliás, deu-nos uma lição. Próxima semana é de pedir empréstimo ao senhor ministro para também me visitar quando estiver doente, que é para me recordar. A inquietação nossa é que os grandes projetos não são tributados de acordo com os rendimentos que tiram nos seus negócios. Temos como exemplo a Sasol e a Mosal. Esse discurso de falar de novas empresas não cola, senhor ministro. A Sasol está a explorar nossos recursos há mais de 10 anos. A Mosal está no país há mais de 10 anos. Queremos ver que impostos é que estão a pagar. Pensamos que esses impostos, mais o resultado da evasão fiscal, pode cobrir as dívidas que estamos obrigados a andar a contrair. Falou-se também aqui do Fundo da Paz. Lamentavelmente o governo não respondeu, mas a questão de fundo é esta. Os dois beligerantes devem integrar todos os órgãos sociais em igualdade de circunstâncias. Devem ter representação igual no Conselho Fiscal, no Conselho de Direção e na Assembleia Geral. Só apenas isso, acho que todos somos moçambicanos de gema. Não há razão de discriminação. O ministro dos combatentes tem 2 cartas assinadas por Sua Excelência Secretário-Geral da Arnam a explicar que pretensões, que ideias é que a Arnam tem sobre o Fundo de Paz. A questão per capita que o senhor ministro da Economia levanta é um pouco complicada. Por quê? Se, por exemplo, nós pegarmos 5 pessoas que comem um pão por dia, adicionarmos as 5 pessoas que não comem pão por dia e dividirmos somarmos, vai dar 10, e dividirmos por o número de pães consumidos, vamos chegar à conclusão de que cada um come meio pão por dia, quando os outros não comem nada. Esta é a mesma questão que temos em relação do rácio médico ou enfermeiro-população, ou médico-população. Há pessoas que não conhecem a cara do médico. Então, essa questão per capita, senhor ministro, é um pouco complicada e precisa ser muito bem trabalhada, de forma a estar consentânea com a nossa realidade na República de Moçambique. E porque as respostas dadas continuam a não convencer, termino apelando à reprovação do PES Orçamento do Estado para 2015. Muito obrigado. Nós temos a Francisca, não entrou. Ela mandou parar. Quê? 6. Quantos são agora? Não digo de 0, 8, né? Sim, 8. 8. Frelimo, 43 minutos, Renamo 6.40, MDM 0. Inscrições desertas.
Dou a palavra à Sua Excelência, Sr. Deputado Américo Bice. Respeitado mandatário do povo, a palavra é sua. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, todo o protocolo observado. Excelência, na verdade, os deveres que emanam da Constituição exigem de cada um de nós uma grande e acrescida partilha de responsabilidades, onde termina a responsabilidade de uns, começa a dos outros, e nós somos os outros. Mais importante ainda é que todos nós, como envolvidos, temos um grande potencial de estabelecer a complementaridade indispensável para enriquecer as nossas ideias, pensamentos e visões em torno da produção, debate e apreciação dos instrumentos de ação legislativa. Do nosso lado, Resistência Nacional Moçambicana, queremos assegurar antecipadamente que a nossa análise relativamente ao PES e ao seu respectivo orçamento é uma análise justa, transparente, responsável e é, na verdade, a expressão de uma vontade séria e inabalável em prol da defesa dos justos interesses do povo. Um povo que, alinhado com a visão pragmática do seu líder, clama pela unidade na diversidade e não pela divisão. Excelência, da análise da proposta do PES e do seu respectivo orçamento, hoje em debate, depreende-se que não foram nestes dois instrumentos devida e criteriosamente acauteladas as determinantes da sustentabilidade orçamental e, por consequência, as condições suficientes necessárias para o alcance dos resultados esperados à luz das atividades a serem levadas a cabo, segundo o projetado no PES e no seu respectivo orçamento. A presente proposta do PES não só não indica, como também ignora os fatores de risco que devem ser acautelados para o sucesso da sua implementação. Este PES, nas páginas 80 e 88, limita-se na apresentação dos pilares de suporte do PQG, sem, no entanto, ter acautelado que tais pilares deveriam ter sido vistos e analisados à luz de uma visão integrada, holística e assente numa abordagem ecológica do desenvolvimento. Consolidar o Estado de Direito Democrático, promover um ambiente macroeconómico sustentável e reforçar a cooperação internacional, sublinho. Consolidar, promover e reforçar são verbos que consubstanciam uma mera listagem de intenções quando apresentados fora de um contexto, de um cenário macroeconómico realístico que reconhece a relevância dos fatores de risco, desde os de natureza nacional, regional e internacional, que devem ser objeto de análise a considerar para contrariar os obstáculos com elevada probabilidade de se apresentar no decurso da implementação do PES e do seu respectivo orçamento. A falta de atenção na análise profunda dos fatores de risco de ordem interna, bem como a repetida ligeireza do posicionamento do Estado moçambicano face às ações xenófobas, consequência direta de uma observância rigorosa dos compromissos de âmbito regional, nomeadamente o de garantir o conforto e a segurança na livre circulação de pessoas e bens na região da SADC e tendo como epicentro a República de África do Sul, são fatores de incerteza que pairam sobre as projeções previstas no PES e no seu respectivo orçamento. Excelência, na nossa capacidade de mandatários do povo, quando o orçamento do Estado atinge cifras astronómicas na ordem de 226 mil milhões de meticais, dos quais 36 mil milhões são projetados como sendo de crédito externo e 67 mil milhões para a reconstrução pós-cheias, tendo em conta a necessidade de se agir em consciência e responsabilidade própria no ato de produção legislativa e no intrínseco dever constitucional de fiscalizar as ações governativas, enquanto somos chamados a proteger o uso sustentável, ainda que do equivalente a cada cento de dólar americano, é nossa responsabilidade questionar. Porque o PES e o seu respectivo orçamento omite a menção e análise rigorosa dos fatores de risco de natureza interna? Será que a omissão dos fatores de risco de natureza interna não irá influenciar negativamente no alcance dos objetivos pretendidos neste PES e no seu respectivo orçamento? O meio ambiente e as mudanças climáticas como fator de risco é um problema global, regional e nacional, mas que preconiza a existência de soluções locais. O presente PES e o seu orçamento
não deixam transparecer qual é a projeção da resposta do Governo na prevenção e mitigação sustentáveis, visando proteger os enormes investimentos de caráter público. Até quando o Estado começará a gerir sustentavelmente a nossa dívida soberana? A nossa dívida hoje é de 46% do valor do PIB. O atual nível de sofrimento do povo é uma evidência de que o que se esperava que chegasse ao povo não chegou, por isso continua sendo o povo sofredor. Não somente fora do país, mas lamentavelmente na sua própria terra. Acima de tudo, isto significa uma hipoteca ao futuro das novas gerações. Do ponto de vista do desenvolvimento, quer dos recursos humanos, quer do país no seu todo, isto é uma grosseira aberração ao princípio do desenvolvimento sustentável. Uma análise introspectiva profunda nos indica que o país real caracteriza-se por vulnerabilidade cíclica a calamidades e cheias, vulnerabilidade à instabilidade sociopolítica, económica, militar e vulnerabilidade a convulsões sociais recorrentes e com elevado potencial de erupção a níveis jamais vistos, quer na história dos 500 anos de dominação colonial, quer na história dos últimos 40 anos da independência. Assistimos em cada ano que somos vítimas da cheia o registro de elevadas perdas de milhões de vidas humanas e enormes valores acumulados em milhões de meticais e sem contrapartida alguma, que nos indica que se, em caso de cheias, teremos a redução do número de mortes evitáveis e não teremos níveis assustadores de destruição de infraestruturas públicas, particularmente as que garantem os serviços básicos à maioria do nosso povo, como, por exemplo, uma simples sala de aula, um simples posto de saúde, uma simples ponteca ou um simples, mas necessário sistema de abastecimento de água, algo que não está acontecendo, por exemplo, no distrito de Balama, província de Cabo Delgado, no meu círculo eleitoral. Para onde é que andam, se bem que existem os estudos de avaliação do impacto ambiental, condição básica e necessária que devem existir antes da implantação de uma obra pública? Deu 1 minuto a mais, obrigado.